Aleluia. Lucas 15, meu amado irmão, hoje é o quinto elo de uma belíssima campanha. Nós estamos falando sobre o filho pródigo. Aleluia. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite de bênção. Você é pai, você é mãe, quem sabe tem filhos assim, que saíram fora de casa. Preste atenção no que Deus tem para o meu, para o teu coração nessa noite. Depois, claro, compartilhe com mais pessoas, para que as pessoas possam perceber a grandeza de Deus, o amor infinito de Deus para com as almas. E nessa palavra, nós encontramos em Lucas 15, uma palavra onde Jesus fez um comentário, traçou uma parábola. No versículo 11 ele disse assim, ó: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele, ou com ele, para ele, essa fazenda. Amém? Pode sentar um minutinho, pode sentar um minutinho. Glória Senhor, pode sentar um minutinho. Meu amado, minha amada irmã, essa parábola é uma parábola linda, fantástica, quantiosa. Ela trata o perfil de 2 filhos, um rebelde e um impaciente. Toda a casa, toda a família tem filhos assim, diferenciados. Qual a diferença? Um é muito impaciente, outro é muito rebelde, o outro é mais sensato, porque os dedos das mãos não são iguais. Apesar de ser criado no mesmo leito, com a mesma educação, a mãe, o pai, dão o mesmo ensinamento para todos, mas alguns, pela liberdade que nós temos, a escolha que nós temos, muitas vezes tomamos medidas um pouco diferenciadas. Essa foi a questão desse pai. Esse pai que educou os seus filhos no mesmo patamar, mas um deles resolveu tomar uma atitude diferenciada. Qual a atitude? Da impaciência, de querer experimentar a independência do lar paterno, de experimentar a independência de um lar materno. E disse para o pai: pai, eu quero sair desta casa, eu quero ir embora desse lugar, eu quero ter minha própria vida, eu quero traçar os meus próprios negócios, eu quero, de certa forma, progredir independentemente dessa casa. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado você jovem que vai ouvir essa mensagem, preste atenção. De repente você tem tudo na mão e está procurando lá fora o que você não vai encontrar. Isso é uma causa que mostra para os impacientes que querem, ainda muito cedo, quem sabe, sem terem ainda um patamar pronto, sair da presença do pai, sair da presença da família. Isso causa um certo incômodo muito grande. Por quê? Porque claro que o pai, amável como é, como Deus amava com a sua família, com o seu povo, nos permite sim, muitas vezes, ausentar da sua presença. Por causa de quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Deus não quer ninguém preso a Ele com uma corrente. Quem gosta de botar corrente nas almas é Satanás. Quem gosta de colocar corrente nas vidas é o diabo, que quer manipular as pessoas a seu bel prazer, a seu gosto. Porém, ele tem estratégia um pouco diferenciada para tratar com as almas. O que ele usa? Ele usa a rebeldia. Ele usa o quê? Ele usa o desafeto. Ele usa o quê? Ele usa a impaciência. Ele usa a ingratidão de filhos que muitas vezes estão debaixo da mão dos pais, mas está sempre reclamando. Está sempre dizendo assim: se eu estiver fora, eu estarei melhor. Foi isso que esse moço fez. Esse moço olhou para o pai, esse moço olhou para a mãe e resolveu buscar a sua independência. Foi, o pai permitiu. É o que acontece com a nossa sociedade atual. Tem pessoas que dizem: eu não quero mais andar com Deus, eu vou sair da presença de Deus. Deus permite. Mas e aí? Será que ele encontra alguma coisa lá fora da presença de Deus que o satisfaz? Claro que não, meu irmão. Esse mundo lá fora, quando eu falo mundo lá fora, eu estou falando realmente da nossa humanidade, que não tem a presença de Deus. Ao se misturar com eles, nós vamos, de certa forma, associar com os seus costumes, com os seus atos, muitas vezes macabros. Por quê? Porque quem está debaixo da mão de Deus, automaticamente, ele é alinhado com a vontade de Deus. Ele tem o quê? No mínimo ele tem o quê? Caráter bem formado. Caráter bem formado pelo pai, pela mãe e pelo próprio Espírito Santo de Deus, que nos molda a sua vontade, para sermos o quê? Santificados por Deus. Mas quando saímos da presença de Deus, nos misturamos no meio das pessoas que não têm compromisso com o caráter, não tem compromisso com a moral, não tem compromisso com a santidade, não tem compromisso com a aliança de Deus. Que aliança? A que o meu Jesus fez, o que o nosso Jesus fez, por mim e por você. Aonde, pastor? Lá na cruz do Calvário. Antes de morrer naquela cruz, ele fez uma ceia, foi a última Páscoa, ele fez uma transição para a ceia e disse assim: olha, esta vai ser a aliança com vocês. É o único e o último testamento que eu faço com vocês.
Se vocês andarem comigo, vocês não verão as trevas. Se andarem em mim, ou se for ligado a mim, vocês vão produzir muitos frutos. Frutos que realmente vai trazer alegria para o teu próprio coração, também para o coração daqueles que estiveram à tua volta. Meu amado, meu amado, quem tem Deus na sua vida, tem autoridade espiritual contra as trevas, contra Satanás e seus demônios. É por isso que nós não podemos afastar da presença de Deus. Nós não podemos sair debaixo da mão de Deus. A Bíblia é muito clara com o Salmo 91 diz assim: aquele que habita a sombra, esconderijo do Altíssimo, descansa em paz. Mas quem sai desta presença fica onde? Exposta a toda e qualquer entidade das trevas. É por isso que a vida dele vai de mal a pior. É por isso que ele é um derrotado contínuo e nem percebe. Muitas vezes quando você fala com alguém que está vivendo uma vida pregressa e diz assim: eu estou bem, eu estou vivendo bem, ele não sabe que ele está sendo enganado, que aquele prazer momentâneo que ele está levando está o destruindo seu corpo, destruindo seu espírito, destruindo sua moral, destruindo sua dignidade, destruindo a sua vida a si mesmo, o aniquilando, e ele não está percebendo. Mas quando ele resolve olhar para dentro de si, quando ele resolve valorizar o amor de Deus, ele começa a cair em si. Foi o que esse moço fez. Esse moço, um deles, um impaciente, resolveu sair de casa, foi embora, pegou uma herança boa, provavelmente porque o pai dele era um homem de posses, e saiu para o mundo afora. Foi gastar, foi zoar, foi aprontar, foi se divertir. Será que a nossa vida é só feita de diversão? Será que diversão realmente é aquilo que preenche a alma humana? Não, meu querido. A nossa alma é só preenchida com a graça de Deus, com a presença de Deus vivo. Aleluia. Não tem outro lugar para que nós possamos sentir bem e felizes sem a graça de Deus. Aleluia. É natural que o homem, quando eu falo homem, eu estou falando no geral, do homem e da mulher, sinta por muitas vezes um vazio interior, ou seja, uma crise existencial que o assola a sua mente. E por vezes, o que ele faz? Ele questiona. Ele questiona a própria vida, ele questiona os seus próprios bens, ele questiona a ausência de algo de alguém, sem questionar ou sem perceber que está distante de Deus. Porque quando Deus está dentro do coração, ele atravessa a guerra e é em paz. Por que ele atravessa em paz? Porque mesmo em guerra, ele tem paz com Deus. Se tiver paz com Deus, ele atravessa, porque essa carne, para dar pressa, o que vivifica é o Espírito. Aleluia. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você que saiu de casa muito jovem, que está hoje na rua, a gente tem encontrado com tantos jovens, né? Viraram pedinte, viraram mendigos, estão fora da presença dos pais, estão fora da presença de Deus, que é claro, precisa olhar para dentro de si e dizer assim: meu Deus, eu preciso voltar, mas hoje eu tenho o quê? Eu tenho vergonha de se aproximar do meu pai, tenho vergonha de aproximar da minha mãe, porque eu saí de casa, eu era um menino, eu era um adolescente, fui morar com os meus avós agora partiram, já dormem em Deus e eu estou na rua. E poderia muito bem voltar para casa, porque tem um lar, tem família, tem pais que, claro, tem os seus braços abertos. Jesus o ensinou a perdoar. Se você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um filho, você tem um irmão, realmente não condiz com a tua expectativa, não gera expectativa nele, porque ele vai te decepcionar. Mas a tua expectativa tem que estar no Todo-Poderoso, o Senhor Deus dos Exércitos. Quem está entendendo? Diga bem. É preciso, meu irmão, nós parar de olhar para o homem e olhar para Jesus. Não é porque aquele homem falhou que eu e você tem que falhar. Não, você deve ser, nós precisamos ser âncora na vida daquele que tem o barco afundando. É hora de aconselhar esse jovem, hora de aconselhar esse jovem, hora de aconselhar esse pai, que também muitas vezes o coração do quer endurecer o coração contra os seus filhos. Esse primeiro moço foi sim, foi para o mundo. Andou, voltou, perdeu tudo. A Bíblia diz muito lugar que ele perdeu tudo. Perdendo tudo, o orgulho falava alto no seu coração. Sim, quantos jovens, quantos homens, quantos senhores, quantos pais têm o coração endurecido para não voltar atrás do que fez ou do que falou. Gera consequência nefasta na vida, tanto dele quanto dos filhos, porque gera caos, gera mágoa, gera dor, gera ira, gera ódio. Isso gera vingança. Quantos pais dizem assim: ele saiu de casa, é problema dele? Não, meu irmão, o senhor não? Essa palavra cabe no teu coração. Não, ele saiu porque eles eram inconsequentes, mas ele quer voltar, e o Senhor, na graça de Deus, deve abrir teu coração para dar a ele perdão. O nosso Deus nos perdoou, o nosso Deus está pronto a perdoar a todo momento. Porque nós, porque o homem quer ser mais forte do que Deus? Se Deus perdoou, quem é esse pai, quem é essa mãe?
que não pode perdoar seu filho. Mas existe uma questão interessante, porque o primeiro filho perdeu tudo que tinha. Um ficou em casa. Mas aquele que ficou em casa era um rebelde. Um impaciente, um rebelde. O que ficou em casa, rebeldemente, não aceitava que o pai fizesse alguma coisa pelo filho. Isso nos mostra que no regresso do filho, quando o filho voltou para casa, que ele cansou de sofrer no mundo, ele percebeu, o meu pai é um homem de posses, meu pai tem poder e tem até empregados. Eu estou aqui nessa miséria, eu vou voltar para casa do meu pai e vou fazer uma confissão do meu pai. Pai, eu pequei contra Deus, eu também pequei contra ti, eu quero o teu perdão, pai. Claro que esse pai radiante, muito feliz e alegre. E se Deus te perdoou, que o Senhor mandou perdão para você, meu filho. Sabe o que a Bíblia conta? Me chamou muita atenção. Que quando o pai viu o filho de longe, o pai foi correndo encontrar com o filho. Sabe o que chama atenção nisso? Que naquela época, um chefe de um clã, ou seja, um patriarca da época, não se dobrava diante disso, porque era humilhação para os judeus. Correr com as suas vestes levantando e correndo para encontrar com um insensato era desmoralizar o pai. Mas o pai não olhou para isso, ele olhou para o filho que ele tinha. Para de olhar para o defeito do teu filho e olha para a virtude que está nele, porque é você que pode lapidar esse moço ou esta moça. Meu Deus. Filho, larga de censura de coração, olha para o seu pai, para a sua mãe, se entrega a ele, volte a ele correndo, porque ele quer te abraçar. Assim é Deus. O nosso Deus, de uma forma primorosa, perdoadora. Ai de nós se não fosse a graça. Que graça, pastor? O dom inefável de Deus, de não querer nada em troca. Ele amou e te ama e me ama, porque Ele ama de verdade. Nós pecamos toda. Se Deus fosse levar em consideração o meu e o teu pecado, nós estávamos todos liquidados. Mas o amor de Deus, aquele amor inefável, aquele amor ágape, que é o amor incondicional, está de braços abertos para nos receber. Então você está desviado do caminho do Senhor, você que cansou de estar com Deus, volte, é tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de buscar a face do Todo-Poderoso, é tempo de entregar tudo total a Deus, e voltar para o lar. Qual o lar? O lar paterno. Qual o lar? O lar divino, a casa do Senhor. Meu querido, eu posso te afirmar com toda a segurança total. E olha que graças a Deus eu já passei por muitas experiências na vida. Eu não sou um menino dando conselho para outro menino, eu sou um homem maduro, que posso sim, com a graça de Deus, anunciar essa verdade com coragem, valor e autoridade, porque eu sei o que é ser jovem. Eu conheço o coração rebelde, mas eu sei também que o coração contrito agrada a Deus e agrada também a família. Volte já para a presença de Deus. Aleluia. Aí nós temos o contraste do outro filho ciumento, que ao ver o pai agradar o filho, achou muito ruim. Aquele filho queria ser o quê? Paparicado pelo papai. Quantos filhos nós temos assim? Que acha que aquele filho ou aquela filha não merece o carinho que ele tem do pai. Espera aí, não são filhos do mesmo pai? Será que o pai tem que tratar alguém em especial para subjugar o outro? Claro que não. Os filhos são iguais. Existe, claro, aquilo que nós chamamos de diferenças individuais. Então, isso parte do princípio do temperamento, parte também da formação de caráter, parte, por exemplo, também das decisões de escolha. Quais são as escolhas? Algumas são benéficas, outras são muito destrutivas. A desse filho foi muito destrutiva, perdeu tudo. Mas o outro que estava em casa agora, rebelde, não queria perdoar o irmão. Queria que o irmão continuasse lá no lamaçal, queria que ele continuasse lá naquele lugar em que os porcos viviam, onde eles estavam trabalhando. Espera aí, irmão. Ô irmãozinho, ô irmãzinha, olha para dentro do teu coração, filha. Meu Deus! Olha para dentro do coração, filho. Jesus te perdoou na cruz do Calvário, para mostrar a você a razão da existência da vida na terra e a vida no céu. Você vai teimar agora, vai querer continuar sendo forte, rebelde, lutando contra o teu irmão, contra a tua irmã? Faz isso não, filho. Faz isso não, filha. Perdoa. O amor de Deus é imensurável, e Ele nos orienta a perdoar. Você sabe que se você não perdoar, não vai receber perdão? Lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso deixa muito claro: só teremos perdão se perdoarmos. Se você não perdoar o erro do teu irmão dentro da tua casa,
não vai receber o perdão de Deus. É condicional. É, pastor? Claro que é. Jesus deixou muito claro: se vós reterdes o perdão do Senhor, se eles retirem também nos céus. Então abre o seu coração, rasga esse teu coração hoje. Perdoa o teu pai, perdoa tua mãe, perdoa o teu irmão, perdoa teu amigo, perdoa tua amiga. Deixa ele ser feliz novamente. Glória. Ele errou, foi um tiro fora do alvo, saiu, desperdiçou tudo, mas aí quem não erra? Todos os seres humanos estão sujeitos a erros. Uns mais relevantes, outros graves, mas é preciso de dar as mãos para superar e sair da tempestade, e superar e sair do lamaçal. E só você, que é mais sensato, recebeu de Deus esta graça, pode orientar outro também a se sensibilizar com a dor do outro, com a dor da outra, e permitir que esse filho, essa filha, volte para o lar, em paz, sabendo, esta é a tua casa, essa é a nossa casa, essa é a casa dos nossos pais, ou seja, é a nossa casa. Aleluia. Já pensou se os anjos do Senhor que estão na glória, com Deus nesse momento, resolveu olhar para si, olhar para a terra e dizer assim: aquele não, Senhor, não perdoa ele não, ele é muito pecador. Aquela não, Senhor, olha, ela acabou de pecar e o Senhor perdoou, tornou a fazer. Imagina o que seria de nós se Deus fosse ouvir anjos rebeldes, como tem os que estão andando por aí, tormentando a tua vida, roubando a tua paz, anjos que caíram da graça de Deus junto com Satanás, por causa de quê? Do livre-arbítrio. Queria, porque queria ser diferente, abandonou a casa do Pai. Sim, essa rebelião aconteceu lá no céu primeiro, depois ela foi no jardim do Éden, fez rebelião ali, tirou Adão da presença de Deus pelo seu pecado. Depois disso, Deus reconciliou a vida de Adão, deu a plena oportunidade. O diabo entrou na vida dos filhos, colocou contenda entre dois irmãos. Sempre houve, mas você que ouve a palavra de Deus, que aprendeu ou que deve aprender a perdoar, perdoa. Perdoa e deixa esse filho voltar. Volta para a casa do Pai, volta para os braços do Pai, volta para os braços de Deus. Ele te ama. E Ele ama não é porque eu sou ou porque você é boazinha. Não, Ele te ama porque o amor dele é um amor incondicional. Ele não depende da minha santidade para me amar, porque quem santifica é Ele. O que eu preciso, pastor? Dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração, para Ele mudar a tua história, para Ele transformar você de uma pessoa que tem temperamental para uma pessoa mansa, como era Moisés. Moisés era super temperamental, agitado. Isso nos mostra quando, no primeiro confronto que ele teve com o egípcio, quando ele viu o egípcio espancando o hebreu, ele partiu para cima. Mas Deus pegou o coração de Moisés, moldou o coração mais manso da terra. Sabe quem pode mudar o teu coração? Sabe quem pode mudar o meu coração? Deus. Deus pode mudar a minha e a tua estrutura. É por isso que é importante nós lidarmos com essa situação dos filhos que nós temos em casa, dos filhos que nós temos na casa do vizinho. Um rebelde, um impaciente, um inconsequente. Mas é preciso, eu e você, termos sabedoria do eterno Deus para tranquilizar o coração desse pai, tranquilizar o coração dessa mãe e ajudá-los a perceber que é preciso perdoar. Esse filho dessa precisa olhar para dentro e dizer: olha, pequei contra Deus, pequei contra meu pai, vou pedir perdão. O que custa? Tem que permanecer no coração, não sabe pedir perdão. O orgulho fala mais alto. Enquanto esse orgulho perdura, sabe quem perde? A pessoa. Nada é mais sóbrio, nada é mais maravilhoso na vida do que a humildade. O livro do Provérbio fala assim, que a humildade precede a honra. Todos os filhos humildes alcançam de Deus e alcançam dos pais, sabe o quê? Mas a honra. Não, porque o senhor acabou de falar que o pai não substitui. Não, o pai não substitui, o amor do pai é igual. Mas tem um filho que você pode contar mais com ele, porque ele está mais pronto, ele está mais disposto, ele é mais dedicado. Esse filho mais dedicado, claro que a mãe e o pai contam mais com ele. Porque para o outro sempre fala: não posso, não vou, manda o outro. Se você é um desses, pelo amor de Deus, vira a corda. Se torne uma pessoa mansa, amiga, protetora do teu lar, ajudador da tua família. Meu Deus! Sabe o que vai estar fazendo? Plantando uma semente do teu futuro. Mas você vai ter filhos? Vai. Você vai ficar velhinho? Vai. Vai precisar de filho? Vai.
E ele vai precisar também você depois. Então você vai ter alguém a recorrer. A Bíblia não nos conta o que foi feito desse moço, se esse pai precisou dele ou não, mas naturalmente quase sempre 90% da nossa sociedade, os pais dependem dos seus filhos no final da sua vida. Então por que continuar mantendo o ódio? Para que manter discriminação contra esse filho ou essa filha? Para que manter essa discordância só porque o filho tropeçou uma vez na vida? É hora de abraçar, é hora de perdoar, é hora de ensinar aquilo que não aprendeu na infância. Quem sabe você gostou? Ah, pastor, cansei. Não. Pai e mãe não podem cansar dos seus filhos. Filho não pode cansar dos seus pais. A Bíblia é muito clara quando diz de Provérbios 22, verso 5 ou 6. Ensina a criança o caminho que deve andar. Porque amanhã, se ele tiver, ele sabe voltar para ele. Esse moço não soube voltar, some. Meu Deus. Alguns, como o caso de Sansão, como o caso dos filhos também de Eli, não quiseram a educação dos pais. Mas isso não foi problema dos pais, foi escolha deles. Então nós temos filhos errantes. Temos filhos que ainda continuam errantes na nossa sociedade. Mas o pai e a mãe ensinou um bom caminho. E você continue fazendo isso pelos teus filhos, para que mais tarde você não venha se arrepender de não ter formado um bom caráter nele. Então cuidado com o que você ensina para o teu filho. Se você tem uma vida pregressa, para essa maldição aí agora. E fala para o meu filho, o caminho que eu passei foi, infelizmente, marcado pela dor e sofrimento. Você não precisa passar por esse caminho, tem um caminho melhor. Eu vou te mostrar um caminho melhor. Qual é o caminho melhor, pai? Qual é o caminho melhor, mãe? Deus, Jesus na tua vida. Tua vida vai de melhor para melhor. Porque o caminho que eu passei, eu acostei para perceber que eu estava vivendo mais real desta vida. Mas então faltando só uma palavrinha dessa, para que essa vida perceba que é preciso mudar, que é preciso retornar para os braços do Pai, é preciso voltar aos braços do Deus vivo, que cuida de mim e cuida de você. Então essa noite, em nome de Jesus, onde quer que essa palavra chegue, leve você a refletir na importância de não ser impaciente. Espera o tempo de Deus para sair da tua casa, debaixo das asas do Pai, para não ser rebelde, para não prejudicar a comunhão da irmandade, e para ser feliz, como Jesus nos ensinou. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então dá uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louva